Se você não vai, não me peça a mim. Se você não vai, não me peça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Hoje nós estamos aqui com a Maria, com a Lúcia e com a irmã Raimunda, que tem uma vida consagrada ao Senhor, uma família abençoada, que reflete muito das nossas raízes. E para esse dia tão especial, nós queremos agradecer a presença de vocês, em primeiro lugar, e também dizer que o Senhor se agrada muito da vida de vocês e vocês são uma referência para nós. E eu queria começar perguntando que vocês conversassem e lembrassem aos poucos como era a vida na casa de vocês. Qual era Maria, Lúcia, o que vocês viam na casa de vocês, com a mãe de vocês, através do exemplo dela, que vocês levam para a casa de vocês hoje? Começa pela Maria, né? Mais velha. Eu lembro muito, né, dos nossos cultos domésticos que a gente fazia, né, mãe? Era um verdadeiro culto. Às vezes, meu pai não era evangélico, né? Então, às vezes, ele não queria que a gente fosse para a igreja, né? Aí minha mãe falava assim, não tem problema, nós vamos fazer o nosso culto aqui. Aí a gente fazia, às vezes, cultos, né, igual como se fosse na igreja, sabe? Ela lia a Bíblia para nós, pregava, ensinava, né, aquele versículo lá que ela lia. A gente cantava os hinos da harpa, dava testemunho, né? Um de nós tinha que dar um testemunho. Tirava oferta. Eu tirava oferta. A Lúcia tirava oferta. Era sempre eu, não tinha juiz. E era muito gostoso, né, mãe? Muito delicioso. Isso marcou muito a minha vida. E eu fiz muito isso com meus filhos também. Meu Deus. Irmã Raimunda, a irmã se lembra como foi a conversão da senhora e quais foram os principais desafios que a irmã teve no começo da vida com Jesus? Foi muito triste, que eu fiquei muito alegre quando eu aceitei Jesus. Fiquei tão alegre, mas meu esposo ficou tão bravo comigo. Parece que eu tinha feito uma coisa muito feia, muito grande. Mas ele ficou muito bravo e até me deixou. Mas o Senhor Jesus fez uma obra tão grande com ele que ele se converteu e ficou melhor crente que eu. Glória a Deus. Graças a Deus. E a irmã se lembra a igreja teve um acolhimento grande com A igreja sempre tem um acolhimento grande. Sempre me ajudou em oração, as irmãs iam lá na minha casa orar comigo, nós dobrávamos o joelho e orava, e elas falavam a palavra de Deus para mim quando ele me deixava ir para a igreja, mas elas iam lá e faziam culto. Glória a Deus. Jesus foi muito bom comigo, nunca me deixou desviar dos caminhos dele. Graças a Deus. E o que vocês acham que foram as raízes que vocês enxergaram nela que despertaram vocês para a obra mesmo? O chamado de Deus na vida de vocês? Bem, pra mim, assim, eu acompanhei muito a minha mãe, né? Que nem no vídeo de sua mãe, a Alicinha, falou que ia muito na geração, né? E eu também ia muito com a minha mãe. E muitas visitas, as pessoas ligavam pra ela. Pra até expulsar demônios, eu via até, né? Ia com ela junto. E ela orava muito e expulsava mesmo, era bem nítido. Isso na minha infância, 9, 10 anos, né? Então eu vejo assim, as pessoas iam lá em casa pra ela orar. A pessoa tinha um problema. Oi, irmã Raimunda, ora por mim. E a pessoa ia lá e falava. Até uma amiga minha chegou e disse pra mim assim, eu nunca te contei, e acho que nem pra minha mãe nunca contei isso. Ela estava muito angustiada, a ponto de tirar a própria vida. E ela foi na casa da minha mãe. Deus levou ela pra lá, não sabe como chegou. E minha mãe orou por ela, e naquela hora Deus tirou toda a angústia, tudo que ela sentia. Então isso foi marcante pra mim, porque é uma amiga minha, né? E ela não me procurou, ela procurou a minha mãe. E isso foi muito bom, e a gente vê o resultado real da oração de uma mãe, né? De uma pessoa que tem realmente raiz, e a gente aprende isso também com ela, em orar. E hoje também estou na subgeração, na regência, pela misericórdia de Deus.
As irmãs me suportam ali, porque eu não sei muito, né? Estou pedindo para que Deus me ajude. E a gente gosta, né? Gosta de estar orando, de estar na presença do Senhor. E isso ela conseguiu realmente passar para nós, né? Cada dia. E continua passando, né? Aí, essa parte pra gente. Graças a Deus. E o desejo meu, assim, é continuar Amém. até o fim. E pra mim, assim, também uma coisa que marcou muito, assim, a responsabilidade da gente com a igreja. A minha mãe não perdia um culto, a não ser que realmente meu pai impedisse a gente ir, mas no começo, né, tinha essa dificuldade. Mas nós íamos, não tinha empecilho para ela. Nós morávamos aqui no Parque das Américas e a igreja era ali na Vila Guarani. E ela com 6 filhos, né, na época, né, nós víamos tudo a pé. Então era muito gostoso. Para nós era uma festa vir para a igreja, né? E a gente não perdia um culto, né? Não perdi. Não perdia um culto. Então nós íamos a pé, voltávamos a pé e era uma alegria. A gente ia correndo na frente. Então para nós era uma diversão, né? Então era muito gostoso. E a minha mãe sempre foi muito ativa na igreja, né? Ela era dirigente do ciclo de oração, ela cantava no coral, né? E assim, a minha mãe como dirigente do ciclo de oração, ela não ia só na sede, ela ia nas congregações também e levava a gente. Então eu cresci indo na oração das irmãs, né? E até hoje isso me marca muito, porque toda vez que eu tenho oportunidade de vir na oração, quando eu vou subir na escada assim, sabe, eu começo a ouvir as irmãs orando, o Senhor já me toca, o Espírito Santo já me toca e eu já começo a sentir a presença de Deus. Então isso marcou muito a minha vida. E uma coisa que a minha mãe também sempre ensinou pra gente é que todos os nossos problemas, todas as nossas necessidades, sempre levar para Deus. Então ela orava com a gente, né, mãe? Eu não gostava de contar pros outros, não. Ela não pra gente contar pros outros. E falava pra gente também não contar, que a gente tinha que falar pra Jesus. Então a gente sempre orou junto, a gente jejuava, né? Fazia campanha. Então nós crescemos assim. Então eu tenho muito prazer de estar na casa do Senhor, de servir ao Senhor. O Senhor tem me dado muitas oportunidades. E eu também quero, como a Lúcia, né, estar sempre servindo na casa do Senhor. Então, eu acho assim, em conversar, né? E minha mãe, assim, eu falo que ela sempre foi muito romântica. Assim, na parte quando a gente começa a namorar. Eu só tive um namorado, né, que é o meu marido. E assim, eu lembro que às vezes a gente brigava e ela aconselhava e ela falava, não, vai dar certo. Ela sempre foi muito emotiva nesse lado romântico, né? Que é bom você ter alguém, é bom você encontrar alguém que te ame, que esteja junto com você. E ela sempre anima. E eu vejo até hoje, assim, às vezes na quarta-feira que eu fico mais com ela, converso mais. Às vezes a gente liga a televisão, vamos assistir esse filme, às vezes é um filme legal e às vezes o filme é romântico. E é tão interessante como ela fica, e se o casal briga, ela, não, mas por que brigou, né, não sei o quê. Eu acho interessante, porque ainda continua isso nela, né? Ela continua ainda preservando a união. Eu acho bacana. E continuo fazendo isso com os meus filhos. Tenho 2 filhas, uma já casada, né? E tem a minha menina de 15 e eu converso bastante com ela em relação a isso. E ela gosta também. Eu acho importante. A proximidade, né? A proximidade. A amizade. A amizade, tudo isso. Isso é importante. E eu vejo muito isso na relação que a Maria tem com a Thalita também, né, Maria? Sim. Minha mãe sempre foi muito de conversar com a gente. Mesmo lá atrás, né, quando eu era mocinha, que eu comecei a namorar também, né, com o meu esposo, ela me dava muitos conselhos e a gente tinha muita liberdade, sabe? Eu falava pra ela tudo o que acontecia, assim, né, no meu namoro, e ela sempre me aconselhava a fazer a coisa certa. E eu fiz isso também com meus filhos, né? Eu sempre falei pra eles que Deus, Ele sempre tem o melhor pra nós, né? Ele que prepara tudo, né? Às vezes, que nem minha filha, por exemplo, ela passou algumas decepções, né? Que é normal, né? E eu sempre falei pra ela, filha, é porque não era de Deus.
Quando não é de Deus, não dá certo, né, mãe? É verdade. A mãe sempre fala assim, Deus sempre tem o melhor. Às vezes, uma coisa que eu nunca esqueci que minha mãe falou pra mim, às vezes a gente pensa que uma bênção vem na porta da sala. Mas, mas às vezes ela vem lá na porta da cozinha. Mas aí Mas ela vem. vem. E é Deus que está mandando. Basta a gente ficar na disposição dele. Então isso eu também sempre ensinei para meus filhos. Né? Fiquem na disposição do Senhor. O Senhor tem o melhor. Às vezes alguma coisa não dá certo, né? Acontece. Mas eu sei que Deus está cuidando. E o melhor sempre vai vir. Porque Deus, Ele está no controle de tudo. E minha mãe, ela sempre ensinou pra gente ter paciência. Isso eu ainda estou aprendendo um pouco. Não tô aprendendo ainda, não. Estou aprendendo, né? Porque até hoje, às vezes eu levo alguma coisa para ela e falo assim, calma Maria, Deus está no controle. Então ela sempre foi muito paciente, minha mãe, sabe? Então isso eu sempre falo assim, meu Deus, eu tenho que ser igual a minha mãe, eu tenho que esperar. E perseverar na oração, porque isso também é uma coisa que ela sempre falou. Não podemos desistir, jamais. E o meu esposo, ele era contra mesmo, mas depois ele se converteu, ficou que nem uma ovelhinha, de tão manso, né, dentro de casa. Jesus fez a obra. E meu pai também, quando Deus fez a obra na vida dele, até eu lembrei agora disso, né? Quando nós fomos comprar esse apartamento, que eu moro agora, eu achava que era praticamente impossível, né? E eu lembro que ele foi lá ver, né, um apartamento. E ele gostou muito. E nós fomos para casa deles, né? Fomos levar eles. E chegou lá, não sei se a mãe lembra, nós oramos. E ele orou. Ele orou. Ele orou e ele orou para que Deus nos desse esse apartamento. Porque ele gostou muito. E Deus nos deu. Não sabia disso, Ele não teve oportunidade de conhecer. Porque nós compramos um apartamento em janeiro. Conhecer assim, prontinho, que eu digo, né? Nós compramos em janeiro e ele faleceu em fevereiro. Já pensou? E nós mudamos para lá em julho. Então ele não veio prontinho. Mas ele faz parte dessa conquista nossa. Eu louvo muito a Deus por isso. Irmã Raimunda, qual que é o recado que a irmã deixa para as mães que estão hoje tentando criar raízes para os filhos dentro da igreja? A maior coisa que a gente tem que ter é paciência. Não ficar apavorado com nada. Deixa que Deus faz a obra. É assim que eu falo. Tem que ter paciência. Porque tudo tem um tempo certo. Tudo Deus tem um tempo certo. Para cada um. Para cada um que casar, outros. Os que casaram, Deus preparou o dia de nos casar. E Deus preparou de eu ficar só, né? Porque Jesus é bom, né? Só não tá só ainda. Não só ainda, mas pelo menos que a casa era cheia, né? Agora Jesus já As levou. raízes foram. Foi se Espalhando. espalhando. Com saúde. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado por intermédio dessas coisas. Porque a paciência é muito importante. A pessoa tem que ter paciência. A pessoa fala coisa brava com você e você fala com manso. Aí ele quebranta. Era assim que eu falei pro seu pai. Ele quebranta. Pronto. Acabava a briga. Esse é um exemplo muito bom da minha mãe também. Eu nunca vi Porque eu nunca vi ela brigando com meu pai. Nunca vi, gente. Sabe, assim, brigando. Por exemplo, não queria deixar ela ir pra igreja. Ela falou, a gente queria ficar nervoso, né? Porque a gente queria vir pra igreja. A gente tava tudo prontinho. Tava tudo prontinho. Ela falou assim, não tem simplesmente- problema, vamos pro quarto. A gente ia pro quarto. A gente orava, ler a Bíblia. Aí cantar ele, hino. às vezes ele falava assim, ninguém vai pra igreja. Aí a minha mãe falava, não, então vamos pro quarto orar. Vamos fazer o nosso culto. E a Bíblia. Aí dava uns 2 minutos. Pode ir. Isso Ainda acontecia. dava o dinheiro pra Deus gente pagar a quebrantava passagem. o coração, né? Dava A gente dinheiro ia a ainda. pé, né? Aí ele dava o dinheiro, aí na volta, e eu acho muito, tem muita lembrança que a gente voltava a pé, às vezes. Tinha o dinheiro que ele dava, mas aí a mãe falava assim, vamos comprar pãozinho ali nessa padaria Guarani ali. E a gente comprava pão e ia comendo aquele pão. Nossa, que pão gostoso. É porque a fome era tanta. Naquela época era muito bom. A fome era tanta no E meu era Ceará. muito gostoso. Então ela mostrava pra gente o lado bom da coisa ruim, entendeu? O que é o difícil, né? Quando a gente tá vendo uma coisa ruim, a gente não olha nada bom naquilo. E ela conseguia passar o lado bom de algo ruim. Isso também é bem bacana. E também uma coisa Porque na que... Bíblia está escrito, né?
Uma coisa também que a minha mãe ensinou muita gente é obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. E honrar a igreja que a gente está, né? E isso é muito forte no meu coração. Que lindo. Que nem o nosso dízimo, né, mãe? Nosso dízimo. A minha mãe, ela trabalhava de costureira, né? Ela fazia as costuras, assim, cada um trabalhava, né? Fazia algumas costuras. E ela não gostava de cobrar as irmãs, porque era mais as irmãs, né, mãe, que levavam as costuras. Mas sempre as irmãs davam um dinheirinho pra ela. Aí todo o dinheiro que dava, ela tirava o dízimo. Se meu pai desse um dinheiro para ela ir no mercado, no açougue, ela tirava na feira, né? Ela tirava o E ela dízimo. ensinava a gente, se a gente ganhasse algum dia, que os tios vinham em casa, porque eram muitos filhos, né? E às vezes o pai não dava um dinheiro pra gente comprar alguma coisa. E os tios vinham e ela ensinava, se o tio te der R$1, você tira 10 centavos. Assim, na época, e agora, antes era outro dinheiro. Transportando para agora. Mas assim, e porque a gente às vezes pensava assim, tinha que ser muito, né? Então eu já ensinava, se você ganhar pouco, você tira daquele pouco. E isso eu aprendi até hoje. Porque às vezes a gente não ganha muito dinheiro, né? Mas a gente ganha um pouco. E a gente tira daquele pouco, não importa. Deus. E isso eu também ensinei para meus filhos. Ensinei para eles honrar ao Senhor, honrar a casa do Senhor e sempre levar o dízimo à casa do Senhor. E eu vejo o quanto Deus tem abençoado. A minha mãe, né? Deus tem cuidado, Deus não deixa faltar nada para ela, nada. Né? E para nós também, o Senhor não deixa faltar nada. Né? Nós não almejamos riqueza, nós almejamos aquilo que a gente precisa para o nosso dia a dia. Né? E o Senhor tem honrado. E eu aprendi isso está no meu coração, é o legado que ela me deu. E nunca vai sair do meu coração. E eu também passei isso para meus filhos. Né? Para eles sempre trazerem o dízimo na casa do Senhor. É porque essa parte do dízimo eu acho ela muito importante. Porque o dízimo tem que ser ensinado. Porque quando a pessoa não aprende, ela está perdendo uma bênção, né? Então eu acho que é muito importante ter essa consciência, esse aprendizado. E eu queria que vocês lembrassem um pouquinho agora do culto doméstico de vocês, que foi tão importante. E que vocês lembrassem de algum corinho, de algum hino que vocês... O mesmo. Nós lembramos do mesmo corinho. Nós lembramos do mesmo. Na verdade, ela mandou pra mim o hino, né, só? O que eu fiz? O que a gente mais tá gravando? Tô. Vocês podem cantar um trechinho pra gente? Não, é a Maria Lembra, sabe. mãe? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã.